falar da administração futura é algo chato, e causar polêmica, produzir corte, é o que atrai a atenção das pessoas. É um representante do que seria chamado de uma direita, no entanto, foi colocado no poder com uma articulação daqueles que já estão no poder em São Paulo há décadas. É a imensa maioria da população desalentada com os políticos, com o status quo, com o papel do Estado, com a ineficiência da coisa pública, com a corrupção, com o desperdício do dinheiro. O papel dos marqueteiros tem sido nefasto no sentido de corromper a percepção do público, de corroborar certas posturas negativas. Pode falar. Bem-vindo ao programa Pode Falar. O tema de hoje não poderia ser mais urgente: as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Os debates estão quentes, mas será que o nível está à altura dos desafios que a nossa cidade enfrenta? Propostas parecem ofuscadas por acusações, ataques pessoais dominam o cenário e as pesquisas deixam todos inquietos. Como os eleitores estão reagindo a isso? E mais importante, o que podemos esperar para o futuro da maior cidade do Brasil? Para discutir tudo isso e muito mais, contamos com a presença de dois analistas de peso, Alberto Pfeiffer, analista internacional, e Gerson Gomes, analista de geopolítica. Prepare-se para um debate profundo e provocador sobre o destino de São Paulo. Olá, senhores, muito obrigado pela participação dos dois aqui nesse dia tão especial, um dia que nós estamos passando aqui, né, Gerson? Tem um furacão passando aqui na região onde nós estamos, na Flórida. Verdade, mas é uma satisfação reencontrar o Pfeiffer, e que é um nosso guru aí nas relações internacionais. Muito bom estar com você. E eu creio que há muitas tangências, e hoje a gente vive numa situação globalizada em que os fenômenos acabam interagindo uns com os outros, e São Paulo, na verdade, é uma grande metrópole que está no centro da América Latina e, com certeza, reverbera muito desses fenômenos internacionais. Uma satisfação estar com você. Pfeiffer. Muito obrigado, William. Grande satisfação encontrar com vocês, compartilhar desses momentos de reflexão. Tenho certeza que faremos um bom programa. Obrigado. Então, vamos lá. Eu gostaria de abrir a nossa conversa aqui com a polêmica do último debate, quando uma pessoa da equipe do Pablo Marçal começa a filmar o marqueteiro Ricardo Nunes. E aí o marqueteiro dá um tapa no celular dele, parece que é um tapa, e que recebe depois um soco de direita como resposta. Muita agressividade a resposta, mas vamos lá, vamos discutir. Um levantamento mostra que o Brasil registra 455 casos de violência contra políticos e candidatos nas eleições deste ano. Os debates se tornaram um ringue e não há um espaço para se debater propostas, pelo menos é o que a gente está vendo. Aí a primeira pergunta para os senhores é o seguinte: em que medida essa demonstração de violência afeta a democracia? Pfeiffer, vamos começar com você. Bom, o que deveria ser debate virou bate-bate, né? Bate-boca, chegando às vias de fato. O candidato da Atena agrediu o candidato Pablo Marçal no debate anterior, e agora assessores se digladiaram no debate do Flow recente. É lamentável, em primeiro lugar, o uso da violência física, o uso da violência verbal. Esperávamos, o que se espera é civilidade, é postura, é comedimento entre os pretendentes a liderarem a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América do Sul, uma das grandes metrópoles globais, mas talvez insensados pelo frenético desenrolar dos acontecimentos que as redes sociais, as plataformas virtuais fazem reverberar, os candidatos se posicionam conforme muito mais personagens do que propriamente como portadores de programas, de propostas, de intenções para o bem-estar da cidadania. Então, essa exacerbação da relação entre eles é muito deletéria para o exercício democrático, principalmente para as novas gerações, para os jovens que agora estão nesse processo didático, pedagógico de aprendizado do que é o exercício da convivência social permeado pela política. A política é o uso do poder para o alcance de objetivos e, no caso da política pública, do espaço público, no caso da democracia, objetivos comuns de bem-estar para todos os cidadãos de um determinado espaço. E essas demonstrações não são nada
positivas nesse sentido. Então, esta temperatura alta dos debates é muito ruim para a democracia contemporânea e futura. Gerson. Existe uma série de convergências, de fenômenos que acontecem simultaneamente e que nós estamos numa fase ainda de adaptação, eu creio. Primeiro é o evento da internet, que, de fato, ela traz uma participação em mão dupla. Você não apenas assiste, mas como você opina, como você participa de grupos, como você é influenciado. Há intervenção de algoritmos hoje que colocam os grupos meio segmentados. Existem algoritmos que foram concebidos para a área comercial que hoje estão na política, né? Então, esse é um fenômeno. O segundo há uma polarização que não é do Brasil, é um fenômeno mundial, e essa polarização aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós percebemos que este ano as eleições elas não serão apenas entre republicanos e democratas, mas há uma tensão muito grande no seio do próprio Partido Democrata, rediscutindo justamente esse extremismo de um neomarxismo, de uma influência muito grande de grupos metacapitalistas externos. Então, você vê um Robert Kennedy Jr., por exemplo, aderindo à campanha do Donald Trump, seria impensável, né? Um Kennedy aderindo à campanha, porque há uma discussão no seio do Partido Democrata. No Brasil, o fenômeno que São Paulo hoje reverbera é exatamente o que acontece aqui nos Estados Unidos, no seio do Partido Democrata, acontece em São Paulo pela primeira vez no seio da direita. O que nós temos em São Paulo hoje é essa polarização, ao mesmo tempo essa nova técnica e administração das redes sociais com o uso não somente de algoritmos, mas com a participação do público, né, interagindo, e, ao mesmo tempo, nós temos a direita com praticamente, talvez ali 10, 11 anos, desde o período da redemocratização, é a primeira vez que um movimento popular se consubstancia, se organiza, vai às ruas a partir de 2013, 2014, e desagou num momento de maturidade política e que nós temos grupos diferentes em São Paulo. Então, nesse seio, surge Pablo Marçal, que é alguém completamente fora do sistema, um outsider, mas que traz técnicas disruptivas e que ferem o establishment e a maneira como o debate vem sendo conduzido. Então, a gente tem essa convergência de coisas, né? Eu diria que uma polarização muito grande, um debate no meio ideológico do que seria uma direita no Brasil, que São Paulo é a caixa de ressonância desse debate hoje, e, ao mesmo tempo, a interveniência ali das redes sociais, desse novo fenômeno comunicacional. Então, eu acrescento essas ideias ao que o Pfeiffer colocou muito bem, que é um péssimo exemplo para essa nova geração, mas é uma nova geração muito participante dessas novas tecnologias e que nós mesmos ainda estamos aprendendo a lidar. Eu acompanhei todos os debates pela televisão e vi, é claro, eu sou um profissional de mídia, e eu tenho acompanhado também a presença das pessoas assistindo aqueles debates. E quando havia polêmica, é claro, a audiência subia vertiginosamente. E quando não havia polêmica, quando os candidatos apresentavam propostas, a audiência caía. A minha pergunta é a seguinte: apresentar soluções reais para os problemas da cidade não dá voto, Pfeiffer? Proposta é mais monótono, é mais chato, é mais cansativo. A atenção das pessoas hoje é correspondente aos tempos dessas plataformas sociais. Nós estamos falando em gerações que são educadas, são alfabetizadas no tempo de um vídeo do TikTok, de um corte, né? É uma alfabetização por cortes, não é uma alfabetização por sintaxes complexas. E, logo, qualquer tipo de história longa acaba sendo mais custosa, dá mais trabalho de entender, prestar atenção, então consome uma energia que talvez as pessoas não sejam dispostas a empenhar. Há essa questão da recompensa da dopamina, né? Da satisfação de ver alguma coisa com a qual a pessoa se relaciona. E explicar o que é o transporte público, o que é que vai ser
a rede de drenagem, qual a proposta para as escolas de educação infantil. Isso é uma coisa chata, é típico do administrador. E o administrador, em geral, é um profissional que tem que fazer o seu trabalho, é um burocrata, então ele é, por definição, algo que não é muito excitante, mas precisa ser feito. A questão é que a campanha eleitoral não é sobre a administração da cidade, é sobre ganhar a atenção do eleitor e conquistar a sua simpatia, o seu respaldo, para que o voto seja depositado na urna, ou teclado lá na máquina eletrônica. É tão simples quanto isso. Nesse sentido, qualquer tipo de atenção que o candidato consiga capturar do público é o objetivo imediato. Nesse sentido, novamente, Pablo Marçal age de uma maneira sintonizada com os tempos atuais. Não é sobre proposta, é sobre atenção, né? A questão da economia da atenção. Então, de fato, falar de proposta é chato, falar da administração futura é algo chato, e causar polêmica, produzir corte, é o que atrai a atenção das pessoas. Gerson, apresentar soluções reais. Dá voto ou não? Pois é, mas primeiro que nós temos uma dificuldade no Brasil, porque o princípio da subsidiariedade, que é um princípio até conservador, que eu prezo muito, que passa do indivíduo resolver os problemas da sua família, depois vai para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para, por último, você pensar num problema no nível da União, no nível federal. Essa seria uma solução para os problemas do Brasil muito mais fáceis da gente equacionar, no entanto, não faz parte da nossa cultura. Existe uma tendência que nós trazemos desde o período do Império, levamos para a República, de uma centralização em Brasília. Eu me lembro que o próprio Paulo Guedes e o ex-presidente Bolsonaro, eu acho até que o Bolsonaro meio que aderiu a uma ideia-força que o Paulo Guedes veiculava de mais Brasil, menos Brasília, de uma descentralização maior, trazendo o Brasil para um modelo mais federativo. O que nós temos na população, por incrível que pareça, é uma nacionalização ou um debate dos temas muito mais ligados ao debate ideológico que ainda vem ou que reverbera desde a última eleição, ou seja, os temas nacionais, os temas de Brasília, eles acabam ganhando uma preponderância sobre os temas locais. Nos municípios pequenos, a gente ainda consegue vislumbrar alguma coisa na contramão disso que eu estou falando, mas nas grandes capitais, a verdade é que, principalmente uma capital como São Paulo, que você tem o terceiro maior orçamento do país, um orçamento, inclusive, maior do que todos os demais estados, o São Paulo só pede o orçamento para o governo de São Paulo e para a União, para o governo federal. Então, essa situação coloca São Paulo numa posição estratégica, eu poderia até dizer, do ponto de vista da articulação política, que quase que Brasília se torna caudatária do que muitas vezes acontece no campo financeiro, econômico e até político de São Paulo. E nós temos o fenômeno dessa articulação que foi feita com a vitória do governador Tarcísio, que é um representante do que seria chamado de uma direita, no entanto, foi colocado no poder com uma articulação daqueles que já estão no poder em São Paulo há décadas, da social-democracia. Essa junção foi uma coisa que não foi muito bem costurada, e eu creio que, por isso, a eleição de São Paulo ela ganha um contorno mais de um debate que é um segundo turno de um processo eleitoral que não ficou muito bem resolvido ainda em 2022. Infelizmente, em vez de debatermos a questão do transporte público, do esgotamento sanitário, dos problemas da cidade, que são muito grandes, e de um orçamento que poderia alcançar uma população com bastante força, né, porque é um orçamento gigantesco. No entanto, eu creio que a nacionalização, ou seja, o interesse da população acaba sendo mais uma continuação da disputa ainda que reflete o segundo turno ou o terceiro turno da eleição de 2022. Pfeiffer, eu vou aproveitar essa fala do Gerson, e aí eu gostaria de saber qual que é a importância aí dessa eleição, né? Essa eleição municipal para a eleição presidencial de 2026. Isso está em jogo, então? É isso?
Olha, eu creio que a eleição municipal de São Paulo 2022 tem, de fato, essa importância que o Gerson sublinha. É o terceiro orçamento do país, é o orçamento maior que muitos países da América do Sul, da América Latina, do mundo. O orçamento coloca a cidade de São Paulo, certamente, entre os 60, 70 maiores orçamentos públicos do mundo. Muito bem. O que acontece? A gente vê em São Paulo se consolidar, se solidificar um fenômeno global. É a emergência de uma terceira via. Vou explicar. Não é nem a direita nem a esquerda, não são os polos. É a imensa maioria da população desalentada com os políticos, com o status quo, com o papel do Estado, com a ineficiência da coisa pública, com a corrupção, com o desperdício do dinheiro, com a manutenção dessa casta, no dizer de Javier Milei, que apenas parasita o público em geral, capturando os impostos, capturando os recursos públicos, ao invés de entregar à população o que ela tem direito e o que ela anseia, que é segurança, que é saúde, que é educação, que é uma vida tranquila. Da maior parte da população, no mundo inteiro, quer ter uma vida comum, o seu dia a dia, sem interferência do Estado. O que acontece hoje? A gente tem uma carga tributária muito alta na Europa, no Brasil, na América Latina, todo no Brasil, já mais de 40%. As pessoas percebem que o dinheiro que elas pagam para o Estado não reverte em benefícios, um enorme desperdício, uma enorme corrupção, um enorme desalento com a demagogia, com a hipocrisia dos políticos. Essa terceira via, esse povo de amorfo, disforme, que nem de direita nem de esquerda, é só da sua própria vida, é que acaba votando em pessoas que trazem essa proposta salvacionista, essa proposta populista, né, no jargão da ciência política, da comunicação direta com a massa, que diz, olha, do jeito que está, não dá, não vão resolver nossos problemas, isso é um monte de parasita, de ladrão, de corrupto, e eu venho aqui para emancipar vocês. Essa é a mensagem do povo nacional. E é uma mensagem que repercute em vários lugares do mundo. Às vezes mais à direita, às vezes mais à esquerda, mas cada vez mais exponenciada pela capacidade, que, como bem sublinhou o Gerson, das plataformas sociais darem voz e voto para essas pessoas, porque elas votam no instantâneo, dando likes, participando, se engajando. Então, eu creio que o que a gente está vendo em São Paulo é a solidificação, a materialização dessa terceira via, que não é ideológica, é pragmática, é do cidadão comum e que apenas viver o seu dia a dia e ter dirigentes que o liberem. Nesse sentido, é uma proposta libertária, é uma proposta liberalizante, é uma proposta emancipatória. Chega de Estado, chega de tutela, eu não sou incapaz, eu sei cuidar da minha vida. Essa é a mensagem do povo. Ô Gerson, o Bolsonaro tem apoiado, ele está apoiando Ricardo Nunes até por uma questão partidária, de coligação partidária. Mas, ao mesmo tempo, o Marçal tem falado que tem o apoio também do Bolsonaro, ou o Bolsonaro o vê com bons olhos. Como é que é isso? Para quem que vai o voto bolsonarista, o eleitor ele segue a indicação do seu líder político? Exatamente, esse é o ponto que acaba fazendo uma conexão com a fala do Pfeiffer quando ele fala do populismo e um processo até de amadurecimento que acontece no Brasil, não sei do que seria, eu não gosto muito desse termo da direita, mas vamos dizer assim, essa amálgama entre o pensamento conservador, que não tem uma organização política nem representação no Brasil, não existem partidos realmente ideologicamente conectados com o que seria uma cosmovisão conservadora no Brasil. Nós temos, ao mesmo tempo, grupos liberais, libertários, que também não têm uma representação política. Então, essa amálgama que foi feita no governo Bolsonaro juntou um pouco do que seria estigmatizado como direita. Então, esse grupo que vem agora, já pensando em 2026, como o Pfeiffer colocou, os olhares estão para essa articulação política, fez com que o presidente Bolsonaro hoje percorra o Brasil inteiro, fazendo realmente uma campanha, subindo no palanque de candidatos do Partido Liberal, que foi o segundo partido que ele utilizou como uma legenda. Primeiro ele faz, em 2018, essa experiência no PSL, do Bivar. Depois ele é obrigado, já que ele não consegue formar o seu partido do meio do mandato, a embarcar no Valdemar da Costa Neto, do PL.
Todos os dois partidos não são partidos que você possa considerar ideologicamente um berço ou uma casa para o pensamento, para a militância conservadora que se formou, o que se chamou no Brasil de bolsonarismo, mas, como você faz a provocação, em São Paulo há um grande problema quando você faz a junção com o ponto focal dessa eleição, que chama-se Gilberto Kassab. São Paulo hoje tem o maior partido do país, o mais influente partido do país, que herdou o movimento da social-democracia do PSDB. O PSDB ele foi minguando, particularmente a sua participação foi erodida nas últimas 2 décadas ali, mas chegou ao ponto que o PSD do Kassab ele reorganizou essas forças e fez uma articulação muito inteligente ali em São Paulo, ao lado do governador, tanto que ele tem o vice-governador e ele tem uma secretaria de articulação muito importante. Ele tem 3 ministérios no governo Lula e, ao mesmo tempo, tem uma grande presença em vários estados em que o PL, por exemplo, o Paraná, lá em Curitiba, nós temos essa coligação, o prefeito candidato do próprio PSD e o vice do PL. Nós temos várias configurações sendo feitas no país em que, ora, o PSD está num espectro político mais à esquerda ou centro-esquerda e outros que ele tenta se aproximar da direita ou da centro-direita. Então, esse é o papel mais difícil hoje para o bolsonarismo em São Paulo, porque a militância mais ideológica do bolsonarismo, desse populismo que se criou no governo Bolsonaro como uma proposta antissistema, ou até mesmo um outsider que, embora estivesse no seu 7º mandato lá na Câmara dos Deputados, era alguém do baixo clero e que nem integrado estava nisso que se convencionou chamar de centrão. Esse presidente ele faz uma proposta que se aproxima um pouco disso que o Pfeiffer colocou, de um Estado menor, de um ministério mais enxuto, de uma não distribuição aos partidos políticos naquilo que se convencionou chamar de governabilidade ou de presidencialismo de coalizão. Essa ruptura que se aproxima muito da proposta até do que o Milei começa a implementar na Argentina, ela foi interrompida com a derrota em 2022 e hoje o Bolsonaro se articula para 2026 conseguir a maioria no Senado Federal. Me parece que essa é a estratégia do PL e do próprio presidente Bolsonaro, fazer uma base política maior agora nas eleições municipais. Lembrando que as eleições de 2020, ele não participou das eleições, ele como presidente ele não tinha condições. Até essa é uma grande dificuldade que o próprio Lula também tem, de não conseguir interferir muito nas eleições municipais por causa de como isso reverbera no Congresso Nacional. Você sabe que o Brasil é dividido em forças regionais que não são monolíticas, né? Cada estado, cada região do país tem a sua própria realidade, por isso até você tem alianças muito difíceis. E isso é o que está acontecendo hoje, William, em São Paulo. O bolsonarismo ele está insatisfeito do ponto de vista ideológico, ou do ponto de vista das suas propostas mais conservadoras, com a articulação política que foi construída. No entanto, o próprio ex-presidente Bolsonaro, ele olha 2026, ele vislumbra fazer pelo menos um senador em cada uma das 27 unidades da federação, e em alguns estados, inclusive, a possibilidade de fazer os 2 senadores. E isso é a estratégia do PL. Agora, como é que a militância, como que o bolsonarismo raiz enxerga esse fenômeno, ainda depende de uma maturidade política, como o próprio Pfeiffer coloca, que o brasileiro ainda está desenvolvendo, de achar essa terceira via, ou seja, de um interesse mais afastado dessas brigas, dessas disputas pelo poder e mais junto aos interesses do cidadão comum. O Pfeiffer, esse voto, esse apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes vai refletir em votos para o Ricardo Nunes? Ou o bolsonarista não vê com bons olhos essa participação de Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes? William, o voto de curral, o voto do eleitorado ser transferido de um para outro candidato numa sociedade urbana de nível de educação médio, eu acho que é algo que não corresponde à realidade. As pessoas têm discernimento, livre-arbítrio e gostam de tomar as decisões por conta das suas próprias preferências.
Eu não creio que se um líder diz vote neste ou naquele candidato, imediatamente aquela parcela do eleitorado que respalda aquele líder vai votar. Não no Brasil contemporâneo, não em São Paulo, nos distritos em que talvez Bolsonaro tenha sido majoritário nas eleições presidenciais passadas. Então, eu não acredito que haja essa transferência. As pessoas podem ser influenciadas pela opinião de lideranças das quais confiam e com as quais se identificam, mas não necessariamente votarão no indicado. Tanto é que o apoio é discreto e muitas vezes até velado, muito mais por questão da rejeição do que propriamente pelo apoio e pela postura leal, né, de um eventual candidato que receba o apoio daquele líder. Eu quero destacar 2 pontos, William, se me permite. O papel dos marqueteiros, do marketing, que, a meu juízo, corrompe, distorce o que é um processo eleitoral numa democracia ideal, digamos assim, embora estejamos sempre distantes do que seja a idealização de um processo democrático. A democracia é sempre um processo, não é um produto final, ela está em construção constante, a sociedade muda, as preferências mudam, as tecnologias mudam, o processo de compartilhamento da vida social e da disputa e de poder também muda. Então, estamos falando de processo, mas o papel dos marqueteiros tem sido nefasto no sentido de corromper a percepção do público, de corroborar certas posturas negativas nesta adversidade que se instala. Não se vê no marketing algo genuíno, algo sincero, se vê um espetaculismo, uma pirotecnia, uma distorção da realidade, promessas, tentativa de encantamento. O povo está cansado disso, são cínicos e, com isso, descreditam o processo eleitoral. Então, o papel dos marqueteiros, lamentável. Eles deveriam proibir esse tipo de, eu não vou dizer proibir, porque isso seria demasiado uma democracia, mas diminuir o papel dos marqueteiros. Os candidatos deveriam ser mais espontâneos e genuínos. O outro aspecto que eu queria levantar e ressaltar, inspirado pela excelente análise do Gerson, é o fato de que esta polarização, esse lugar comum direita-esquerda, ele perdeu o sentido, ele perdeu o potencial explanatório, porque já não se trata disso, quem está à esquerda, quem está à direita. Se trata de quem prevê um domínio, um controle da estrutura estatal, da governança, no seu sentido mais ortodoxo, no seu sentido mais literal, e quem tem uma proposta disruptiva de fora do sistema. O Gerson lembrou bem o papel de Bolsonaro, que não era alguém fora do sistema, tinha um discurso de alguma maneira disruptivo, mas era muito mais reformista, sem conteúdo ideológico propriamente dito, né? Acho que essa é a grande falha do que se pode pensar na onda que Bolsonaro engendrou no país, a falta de uma visão estratégica, e daí talvez a sua debilidade principal. Mas, por outro lado, há o anseio pelo controle estatal. Nisso, Gilberto Kassab é mestre. Ele não, creio que propriamente reflita o espelho que foi a social-democracia, o PSDB, de até pouco tempo atrás. Ele é mais um arranjo fisiológico, uma ocupação dos espaços estatais para a manutenção daquela estrutura no poder. É uma perpetuação, é um moto perpétuo de lideranças, de servidores estatais, de controle estatal e de manutenção daquele status quo. Nisso, ele é mestre. Eu diria que aqui há 2 polos, né? Se pensamos no polo esquerda e direita, eu diria que a grande polarização hoje é quanto quem mantém o controle da máquina estatal e os que querem tomá-la de uma maneira disruptiva. E daí, talvez, a grande polarização na eleição de São Paulo. Kassab e Marçal. Kassab por meio dos seus títeres, né? E, no caso, Nunes sendo o principal, mas se fosse da Atena, ou mesmo o Boulos, se mantém mais ou menos aquele controle do Estado, da superestrutura do Estado, e Pablo Marçal, que tem uma proposta, esse sim, completamente disruptiva, fora do sistema, de desmonte, de remontagem da administração pública, da sua funcionalidade, das suas ferramentas. Nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu gostaria de botar o último tema,
que são as pesquisas eleitorais. Elas ainda refletem a realidade dos eleitores ou a desconfiança nela cresceu ao ponto de serem ignoradas? E aí, Gerson, como é que isso impacta nas campanhas? Essa é a minha pergunta para você. O grande X, a questão central das pesquisas eleitorais é exatamente a análise, né? Quando você faz uma visão mais técnica do que elas realmente refletem. Infelizmente, a manipulação desses dados é feita no mundo todo. Esse é um fenômeno que não é do Brasil. Vamos dar aqui para os Estados Unidos como exemplo. Quando você olha as pesquisas, nós observamos que, por causa do processo aqui nos Estados Unidos do colégio eleitoral, muitas vezes você tem um candidato à frente, mas quando você olha e faz uma análise pormenorizada dos estados que podem interferir no colégio eleitoral, você percebe que o outro candidato pode estar na frente. Isso já aconteceu aqui em diversas eleições. Então, a manipulação desses dados é feita para influenciar o público. Todos sabemos disso. O problema é que, no passado, esse fenômeno ele era muito mais, se você, William, melhor do que ninguém, conhece que é um homem da televisão, no passado isso era mais facilmente controlado pelos meios de comunicação social. Hoje, com o advento das redes sociais e principalmente dos algoritmos, nós vimos um fenômeno aqui nos Estados Unidos, no qual, já na eleição em que Trump vence ali em 2016, em que o Partido Democrata utiliza as redes sociais e o Partido Republicano começa a se surpreender com esse fenômeno, e que na segunda experiência, quando o Trump é derrotado, ali em 2020, a gente viu uma evolução dos algoritmos que eles não somente segmentaram, como chegaram ao ponto de direcionar a sua influência para o público específico. Então, por exemplo, se você é um eleitor republicano convicto, você não vai receber propaganda do Partido Democrata. Porém, se você é um democrata convicto, o algoritmo não manda para você as propostas do Partido Republicano. Agora, se você está naquele espectro dos indefinidos ou dos que são independentes, você vai receber. Então, existe toda uma técnica que as pesquisas de opinião, William, ainda não conseguem absorver e tratar e refletir, porque muitas e muitas vezes para próprio tratamento estatístico ainda está inchado na forma antiga de você fazer uma amostragem por segmentação ou de classes sociais, ou de bairros onde mora, ou de faixa etária, ou até de sexo. Esse tipo de análise ela precisa de uma evolução. Já existem alguns grupos que fazem análises utilizando as redes sociais e algoritmos, é verdade, inclusive tráfego da rede social já é analisado por alguns algoritmos dessas empresas. Então, eu creio que a gente está numa fase, William, em que nós temos a exploração das pesquisas, mas nós no Brasil, ao contrário até do que aqui nos Estados Unidos, onde há uma transparência em que você sabe quais os institutos erram mais, erram menos, e no Brasil a gente meio que está decepcionado, porque, de forma geral, as nossas experiências anteriores mostram pelo menos, né, uma falta de aderência dos resultados que são divulgados nas vésperas com aquilo que realmente emerge das urnas. Interessante o seu comentário sobre algoritmos, porque eles podem mudar muito a eleição, interferir nelas, eles criam feudos, eles polarizam mais ainda essa disputa, né? Pfeiffer, o que pode explicar, então, essa discrepância, Pfeiffer? O que mostram as pesquisas e o que vemos nas redes sociais e nas ruas? As pesquisas estão na era analógica, o povo já está na era pós-digital, está na era quântica, ele é influenciado pelos algoritmos, quer dizer, o processo decisório, no momento instantâneo, imediato, é alterado conforme os estímulos que são recebidos pela atenção daquele consumidor individual, daquele eleitor individual. As pesquisas elas têm o mérito, digamos assim, elas têm a utilidade de indicarem quem são os candidatos viáveis, né? Eliminando os inviáveis, porque não aparecem em amostras estatísticas reduzidas, né? Limitadas.
elas têm uma influência sobre uma pequena parcela da população que acompanha as pesquisas e pode se deixar influenciar, mas cada vez menos. Se cotejarmos as pesquisas de processos eleitorais recentes e o resultado, verificaremos talvez mais erros do que acertos, mais discrepâncias quanto à escolha dos potenciais vencedores do que o resultado real das urnas. Então, há um bombardeamento das pesquisas, há uma curiosa abordagem sofismática de parte dos pseudo-formadores de opinião, jornalistas, analistas, ensaístas, colunistas, que trabalham sobre as pesquisas, e a pesquisa tal, e a pesquisa mais recente, a pesquisa de tal instituto, e comparam, é como se comparassem vapor, né? Ar. Não há aí aderência com a realidade. Tratam as pesquisas como se fossem verdades absolutas que refletissem exatamente o pensamento do eleitorado no momento presente, quando elas se referem ao passado, um passado cada vez mais distante nessa era de mudança de percepção tão rápida e tão automática. Então, eu creio que as pesquisas são muito mais produto para a imprensa estabelecida estabelecer quesitos de audiência do que propriamente um orientador da vontade popular e, portanto, devem ser consideradas dentro dessa limitação e dentro da sua insignificância. Muito mais significante hoje a rede social, a percepção popular e o papel dos algoritmos e, mais que tudo, eu diria, a rua. Quando o político vai à rua, ele sente o clamor popular, seja do respaldo, seja do rechaço, seja da sua insignificância, quando ele é simplesmente ignorado. Aí é que a gente tem, sim, um bom espelho da realidade. Senhores, o nosso tempo já se esgotou aqui, mas eu quero uma observação final aqui, bem rápida. Segundo turno teremos na Prefeitura de São Paulo, e quais os candidatos vocês acham que estarão no segundo turno? Gerson, começa com você. Eu creio que o segundo turno é inevitável, pelo menos de uma avaliação que eu faço aqui do exterior, né? Olhando, eu acredito que é possível, sim, que as forças de esquerda se organizem ao redor do que seria o candidato que poderia melhor representar. Não acredito que o Datena passe ao segundo turno, e eu creio até que talvez ele desembarque antes disso. Há um suporte financeiro à campanha dele que vem praticamente do mesmo espectro político. Nós temos a própria Tabata, então haverá uma convergência, eu acredito. Se houvesse um segundo turno entre o Pablo Marçal e o representante, o atual prefeito, o Nunes, seria até interessante, até para a evolução desse pensamento conservador, liberal e desse populismo que emergiu ainda dessa amálgama Paulo Guedes-Bolsonaro. Mas o normal, eu creio que seria algo que vá para o segundo turno representando o que seria ali uma esquerda mais organizada, que foi o PT, e que em São Paulo sempre houve essa disputa PSDB-PT, e talvez represente esse grupo, e um outro lado que seriam os sábios, né, aquele grupo que, como o Pfeiffer colocou, já se perpetua no poder há bastante tempo, que é o sistema. Se o Pablo Marçal passar ao segundo turno, ele será a novidade ali que pode fazer uma união do que seria esse pensamento de voto de protesto com até mesmo a pauta mais conservadora e mais antissistema. Vamos ver. Eu torço, sinceramente, pela população de São Paulo que consigam passar ao segundo turno e evoluir no segundo turno, elevar o nível e consiga chegar a uma proposta melhor para o cidadão de São Paulo. Pelo menos é o que a gente torce daqui de fora, né? Pfeiffer, teremos segundo turno? Bom, e quem? Ou quais os candidatos estarão lá? Ok. Um dado interessante que eu acho que vale a pena sublinhar é o da rejeição. Nesse sentido, dois candidatos desse tríduo, Marçal e Boulos, têm apresentado índices elevados de rejeição. Eu vou pela linha do acompanhamento das tendências. Eu creio que nós ainda temos um período grande de campanha, 10 dias, é muito tempo, no processo eleitoral, numa cidade como São Paulo. Já tivemos surpresas anteriores. Tivemos, por exemplo, o esvaziamento da campanha de Celso Russomano, em 2012, salvo engano. Nós tivemos a ascensão de Luiz Erundina,
que era uma candidata sem chance, que de repente, na última semana da votação, cresceu e levou à prefeitura. Nós vamos ter um processo bastante parelho entre 3 candidatos, Marçal, Nunes e Boulos. Eu creio que o voto ainda escondido e não detectado da grande massa, inconforme com a situação atual de administração da cidade, vai se sobressair. Então, da minha sincera chutometria, eu creio que teremos Pablo Marçal contra um outro candidato. E aí será uma questão da rejeição. Os que rejeitam completamente um ou outro, o menos pior, que é o que caracteriza o segundo turno. E podemos ter, sim, algum fato que altere essas percepções, algum bate-boca, alguma agressão adicional, algo, porque isso não pode ser descartado nesse processo eleitoral tão atípico como o atual. Muito bom. Senhores, nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela participação, Alberto Pfeiffer, Gerson Gomes, e eu espero contá-los numa outra oportunidade aqui para a gente debater um pouco sobre geopolítica. Muito obrigado, e obrigado também por você que assistiu ao nosso programa. Até o próximo. Pode falar. Pode falar.